Glória a Deus, estamos aqui Amém. mais uma vez. Nós vamos invocar o nome do Senhor nesse momento. Depois nós vamos para a reflexão da palavra, que é aquilo que mais nos importa para a nossa vida aqui na terra. Amém? Quem quiser fazer a primeira oração, fica à vontade. Senhor Deus maravilhoso, Pai, nós te agradecemos por mais esse dia, Pai, maravilhoso que nós passamos, ó Deus, na tua presença. Obrigada por ter cuidado de nós em todos os momentos, não ter deixado faltar nada a nós, ó Pai, durante esse dia. Obrigada, Senhor Jesus, pela chuva, Pai, que o Senhor tem derramado, ó Pai, sobre a terra, derramando assim bênçãos, meu Deus, sobre nossas vidas. Obrigada, Senhor. Nós estamos aqui neste momento, ó Pai, para te prestar culto de louvor e adoração, porque Tu és digno, Senhor. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor receba nosso louvor nesse momento, Pai bendito, e que o Senhor, ó Deus, possa, Pai, se agradar dos nossos corações e trazer aquilo, ó Deus, que nós precisamos nesta noite. Obrigada, Senhor, por este lar, ó Pai, que está sempre, ó Pai, aberto para receber, ó Deus, aquilo que o Senhor tem, ó Deus, para trazer às nossas vidas. Obrigada, Pai querido, no nome de Jesus. Amém. Amém. Te louvamos, Senhor. Bom, eu queria ler um salmo, que é o Salmo número 2, que é o Salmo do fim dos tempos. Não sei se vocês já notaram, mas o salmo que mais fala sobre a volta de Jesus, de todos os salmos, é o Salmo número 2. E eu gostaria de lê-lo e juntamente com todos vocês. Salmo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao 12. E vai começar por mim aqui, e aí depois vai assim, no sentido horário, quem quiser ler. Se o João quiser ler, se o seu Zé quiser ler, se a Graciela, quem quiser ler. Tá? Eu vou ler o versículo 1, e aí depois vocês vamos lendo um por um. Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis Não, da. ao contrário, assim, sentido horário. Os reis da terra levantam os príncipes, junto se mocomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará a sua ira e o seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo de Sião, sobre o meu Santo monte. santo monte de Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Porém, eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua provisão. Tu esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sedes prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijar o filho para que não se ire e não pereça no caminho, e quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Amém. Eu vou analisar versículo por versículo, mas eu gosto sempre de ler o texto inteiro, para nós vermos já a questão do contexto em si. Né? Amém? Bom, este é um salmo que nós chamamos de salmo messiânico. Existe outros salmos que também mostram de forma bem clara a vida de Jesus. O Salmo 22 mesmo, é bem claro, fala até mesmo da crucificação de Jesus, os furos dos cravos e tudo mais que ocorreriam. Lembrando-se que estes salmos foram escritos 1000 anos antes de Jesus nascer. Então,
não se havia nenhuma noção do Messias. Nenhuma noção. Davi e outros que escreveram salmos nem imaginavam que o Messias viria lá no futuro como nós sabemos hoje. Com os propósitos pelos quais Jesus veio e cumpriu. Se imaginava um Messias, porque na Torá, que pode ser chamado também de Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés, anunciavam que, pela boca do profeta Moisés, que alguém como ele, porque Moisés disse, alguém como eu será levantado. Então imaginava-se um libertador no futuro que viria e traria a liberdade ao povo de Israel, livrando-o da mão dos inimigos e dando a ele os reinos da terra. Sabe-se também, por meio das profecias, também ali no Pentateuco, em Gênesis, quando nós vemos sobre Abraão, que Deus fez promessas de que o mundo todo seria bendito por meio de Abraão. Então, se era o mundo todo, eles associavam, virá o rei de Israel, então o Messias, ele libertará Israel da força dos reinos que possivelmente possam estar escravizando, dará a eles a terra, e a terra inteira será abençoada pelo Senhor. Há também em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15 especificamente, uma profecia que os judeus sabiam, onde diz que o filho de uma mulher, o fruto de uma mulher, viria e esmagaria a cabeça de Satanás. Querendo dizer, Satanás, eles imaginavam ali, não só como a entidade espiritual, o anjo caído, mas também forças políticas, impérios, que seriam esmagados pela força do Messias. E este Salmo 2 é, sem sombra de dúvidas, o mais forte de todos os salmos no tocante à escatologia do fim, ou é o Salmo do fim dos tempos, que será o tema da mensagem hoje. Esse é o Salmo do final dos tempos. Porque cada versículo dele mostra o que nós estamos vivendo hoje, não há 2000 anos atrás. Por que eu digo isso? Porque os próprios judeus, na época de Jesus, esperavam, inclusive os apóstolos, nós vemos isso na biografia de cada um deles, esperavam um Messias que viria e destruiria tudo. E Jesus, quando ele aparece no seu ministério após o batismo de João, ele aparece com poder, expulsando demônios, ressuscitando mortos, curando leprosos, fazendo com que aleijados de nascença fossem curados, cegos de nascença, surdos de nascença. Chegou até mesmo a se submeter à voz dele o mar, os ventos. Então não havia nada que pudesse detê-lo. Para os apóstolos, Jesus era o filho de uma mulher que viria, por isso Jesus sempre se autoproclamava, eu sou o filho do homem. Então, o filho do homem quer dizer de uma mulher, de uma pessoa humana, que veio, e eles pensavam, ele veio para destruir as nações e nos dar o império. Por isso aquelas briguinhas feias entre os apóstolos, quem vai ser o maior? Ou então o pedido, até mesmo a gente pode colocar aqui, descabido da mãe de João e Tiago, os apóstolos, quando ela pediu para Jesus se Jesus não podia colocar João do lado direito e Tiago do lado esquerdo, ou vice-versa. Desde que os filhinhos dela estariam sentados do lado direito e do lado esquerdo de Jesus. Um pedido totalmente descabido. Porque na mentalidade dela e dos apóstolos, Jesus estava evoluindo até tomar o poder de Roma, derrubar Roma e dominar o mundo inteiro, porque esse era o Messias esperado. Nós vemos isso na biografia do próprio Judas. Muita gente não sabe por que Judas Iscariotes vendeu Jesus. Ele não vendeu Jesus por causa do dinheiro, porque o dinheiro que ele vendeu Jesus não era tão grande assim. Não era um valor assim irrecusável, um valor que ele ia ficar milionário. Não era pouco dinheiro se comparado à grandeza do que o Messias seria. Na verdade, quando nós lemos e vemos os passos de Judas Iscariotes, ele traiu Jesus por quê? Porque ele pensou que traindo ou entregando aonde Jesus estava, quando eles prendessem Jesus, pronto, Jesus se rebelaria, manifestaria o seu poder e aí derrubaria o Império Romano. E Judas, lógico, se cometeu algum erro, seria perdoado por ele e daria tudo certo, Jesus assumiria o reinado.
Nós vemos também que até o próprio Satanás não entendia nada, e Jesus disse para ele, olha, tu não entendes das coisas de Deus, só das coisas dos homens. Porque o diabo conhecia o Salmo 2 e viu que Jesus era o Filho de Deus e pensou, esse cara é muito pobre, ele está precisando de dinheiro, ele está precisando de um patrocinador, ele está precisando de um empresário, você é empresário dele. Por isso que o diabo aparece no deserto da tentação, com Jesus ainda pobre, passando fome, e oferece todos os reinos da terra, olha só. Só Jesus precisava, como nós sabemos na tentação, de adorar o diabo, dobrar os joelhos. E Jesus disse que o único que é digno de ser adorado e de se dobrar os joelhos diante dele é o Pai, ninguém mais. Então, todo mundo estava equivocado. A passagem nas Escrituras que mostram o Messias com a característica de Jesus é um texto que até hoje os judeus rejeitam, dizendo que o texto não se refere ao Messias, mas se refere ao próprio profeta Isaías, que é os 2 últimos versículos do capítulo 52 e o capítulo 53 de Isaías inteiro, onde mostra que quando o Messias viesse, ele seria desprezado, seria pobre, humilhado e morreria pelos pecadores, intercedendo por eles, unindo-os novamente ao Pai. Então, essa profecia especificamente do final de Isaías 52 e Isaías 53 inteiro, ela mostra a primeira vinda do Messias como seria. O Salmo 2 mostra a segunda vinda, o cumprimento de Gênesis capítulo 3, o cumprimento da profecia dada a Abraão, o cumprimento de todos os textos que nós sabemos claramente que denotam um Messias poderoso, como nós vamos ler hoje aqui no Salmo 2, onde ele vai reger as nações com vara de ferro, quer dizer, vara de ferro, com poder, vai submeter todo mundo. Então essa introdução vai nos ajudar a compreender melhor o Salmo 2. Amém? Ficou claro aqui? Alguma dúvida? Então vamos examinar versículo por versículo. Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Porque as nações estão todas juntas pensando coisas vãs. Olhe para o dia de hoje. Existem presidentes nos bastidores do mundo fazendo reuniões em como domar o homem, colocando um cabresto nele, fazendo com que todos nós nos tornemos escravos sem correntes. Mas existencialmente falando, andando como uma bola de ferro na nossa alma. Eles manipulam as coisas, conseguem nos trancar dentro dos nossos lares. E breve, se preparem, porque a marca da besta está sendo preparada. Eu não sei se vocês já prestaram atenção nas coisas que estão sendo anunciadas. No mundo inteiro está sendo programado o quê? Uma carteira onde você vai mostrar se você é uma pessoa saudável ou não. E como vai ser? Você pode provar que é uma pessoa saudável ou não, se você for imunizado pela picadinha, que nós já sabemos o que é, né? Eu não posso falar o nome, porque senão o YouTube bloqueia o canal até. Você não pode mais falar esse nome, da picada. Países europeus já estão fazendo testes com cidadãos, onde a partir do momento em que levarem a picada ali, picada santa, né? Como acreditam aí, vão estar imunizados. Aí essas pessoas, só elas vão poder andar de trem, de ônibus, vão poder comprar, vão poder vender, vão poder sair e viver na sociedade. Quem não tiver vai ter que ser retirado. O que as profecias bíblicas dizem sobre o final dos tempos? Que a marca da besta viria e nós não poderíamos, se não tivéssemos ela, nem comprar, nem vender, nem fazer mais nada no meio da sociedade. Vocês já entraram em algum supermercado e chegaram até você com aquela maquininha para medir a sua temperatura? Qual é a localização que eles pedem para você? A testa ou a mão? Vocês já notaram já? A testa ou a mão? Não tem uma relação muito clara, porque a marca seria feita na testa ou na mão. Aí a gente vê a marca na testa ou na mão. Sem a marca não pode comprar nem vender, mas nem se envolver com as coisas. E quem fizer a marca vendeu a sua alma para o diabo.
Eu não estou falando que essa picada que estão falando agora é a marca da besta, não. Mas já é a preparação, é o laboratório. Lá na frente será obrigatório no mundo inteiro. Quem não tomar pode ir preso, pode ser até excluído da sociedade, tipo colocado em vilarejos de leprosários, do mesmo tipo. Ser tratado como uma pessoa impura. Então nós estamos vendo aí, nós veremos nesses próximos anos, acho que nesses próximos 3 anos, 3, 4 anos para frente, coisas terríveis. Talvez uma doença até pior, já sendo programada nos laboratórios. E essas doenças todas farão com que a imposição da picadinha, de uma vez por todas, se torne obrigatório. Quem não tiver ela, não vai poder mais fazer mais nada. Aí, como é que nossos filhos vão poder estudar? Não vão poder estudar se não tiver ela. Então veja que lá na frente, tudo parece que está se afunilando para que eles tenham algo que nós vamos pedir para ter, que nós vamos desejar ter. E não vão colocar a goela abaixo, como as pessoas falam. Será uma marca que as pessoas vão querer. A marca da besta será nada mais, nada menos do que uma ligação do homem com este mundo, de uma vez por todas. Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz que aqueles que são amigos do mundo se tornam inimigos de Deus. E são chamados de adúlteros e adúlteras, no sentido de que estão traindo o Criador e se envolvendo com as coisas deste mundo, preferindo mais a vida neste mundo do que... Quando Jesus disse, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la, está falando sobre o nosso tempo agora. Eu não quero morrer, eu não quero morrer. Então o que vocês vão me oferecer para que eu viva mais? Está disposto a fazer qualquer coisa. Porém, o contrário, que é a verdade absoluta, mas aquele que morrer por amor a mim, vai ganhar a sua vida. É de se pensar, e nós temos o Espírito de Deus, não podemos nos perder diante ou mediante tantas revelações claras do Senhor ao seu povo. Aos poucos nós temos que começar a avaliar tudo que nos é oferecido, principalmente as coisas que estão ligadas a nível mundial, porque nós sabemos que o império do anticristo é a nível mundial. Fiquemos então atentos a essas coisas. Esse versículo 1 aqui está dizendo isso, que as nações vão começar no final dos tempos a se unirem com um propósito único. Só que Deus diz aqui, pelo seu profeta, que todos os pensamentos dele são coisas vãs. É vaidade. É algo que não leva o homem a lugar nenhum. É algo que nós, que temos o Espírito, não devemos nos sujeitar. Por quê? Porque é alguma coisa vã. Pegue o livro de Eclesiastes, nós vemos o quê? Claramente, Salomão falando que tudo que é feito debaixo do sol é vaidade. A palavra vaidade, ela é derivada da palavra vão. Então aqui está muito claro, né? Porque os povos imaginam coisas vãs? Olha aqui, versículo 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Os homens que estão governando o mundo hoje, muitos deles, em sua maioria, estão fazendo reuniões, fazendo uniões, ligações, pactos com as trevas para nos afastar do Senhor. Eles querem ser independentes de Deus. Só o diabo poderia oferecer uma coisa dessa. Não foi isso que o diabo ofereceu para os anjos no céu? Com certeza. Como que um anjo poderia ter pecado? Se não lhe tivessem oferecido uma coisa do nível, você será como Deus? Não foi isso que o diabo ofereceu para Eva? Deus disse que se você comer você vai morrer? Que nada disso não. Ele sabe no dia que você comer desse fruto aí, você será como Deus. Olha só. Então derrubou anjos, derrubou homens. E eles estão se reunindo, dizendo, nós precisamos estabelecer filosofias, a ciência precisa negar Deus, as escolas precisam abandonar as aulas de religião,
O mundo tem que dar as costas ao Criador. Vamos inventar tudo. A teoria do Big Bang, vocês acham que foi criada para quê? Para nos afastar de Deus, para romper das ataduras, para que nós não tenhamos mais nenhuma ligação com Deus. Ataduras aqui é como nós imaginarmos um animal que está preso pela corda e é dirigido pelo seu Senhor. Deus é o nosso Senhor. Ele deveria dirigir nossos passos. O cabresto da nossa vida deveria estar na mão dele. Mas eles diriam nos últimos dias, vamos romper as suas ataduras e vamos sacudar de nós as suas cordas. Quer dizer, vamos sair debaixo do domínio de Deus. Mas o único jeito é nós colocarmos na mente dos homens da terra que Deus não existe. Aí vem um tal que nem cientista era, na verdade, um cientista mesmo dito, formado mesmo em faculdades no que diz respeito a isso. E vem lá e traz a teoria da evolução, dizendo que não existe criador. Nós viemos de uma ameba que foi crescendo, virou lagarto, que virou girafa, que virou macaco e que virou homem, entendeu? E aí todo mundo acredita, porque a gente vai para a escola, nos livros da escola, pelo menos nas escolas seculares, né? Não estou dizendo uma escola cristã, porque muitas escolas cristãs vão lá mostrar os dois lados, são obrigadas, né, a mostrar também a teoria da evolução. Mas a teoria da evolução é propagada no mundo inteiro como uma verdade absoluta, inquestionável. Nós viemos do macaco. E acabou, nós temos milhões de anos. Não é? Se nós viemos do macaco, Deus não existe, gente. Entendeu? E aí, nosso futuro também não há nenhum tipo de esperança. Nós vamos morrer e acabou. Porque se nós viemos de uma explosão, nós vamos acabar com essa explosão, como nada, como pó. E não haverá esperança para ninguém. Aí, não havendo esperança, para que me importar com questões morais? Com aquilo que dentro de cada um, porque todos nós somos a imagem e semelhança de Deus e não tem como romper com as ataduras e nem quebrar essas cordas, elas estão dentro de nós. Isso daqui é um desejo deles, mas eles não conseguem, ninguém consegue. Quem já viu a Mona Lisa sabe que não tem como você apagar mais na história, na mente das pessoas, o nome de quem pintou aquele quadro. Vocês entendem? Então, o homem lá dentro de si, ele sabe que existe Deus, ele sabe. Ele não consegue fugir dessa realidade, mas ele tenta ocultar isso, ele abafa isso. E aí ele faz o quê? Está como está em Romanos capítulo 1. Negam a existência de Deus, não é? Para poderem se entregar completamente às coisas desta vida. Bom, se não há céu, não há inferno, não há vida depois da morte, para que ficar perdendo tempo? Não há de ler Bíblia, fazer o que é certo, vamos fazer tudo o que é errado, tudo o que deseja nosso corpo, nossa cabeça, nossos olhos, vamos se entregar completamente a isso e pronto. Nós vamos morrer mesmo. Né? É aquela história que Paulo mesmo rebate no livro de Atos, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Tinha gente na época dele já falando isso. Por quê? Porque estava seguindo uma linha filosófica. Vamos comer mesmo, beber mesmo, porque não tem nada amanhã, gente. É burro quem fica pensando em Deus, abrindo mão de prazeres deste mundo. Agora, olha a história de Roma, de países que seguiram essa linha. Olha o fim de Sodoma e Gomorra. Olha o mundo que nós vivemos hoje. Hoje, muitos países do planeta já tiraram a palavra pai e mãe. A palavra homem e mulher não existe mais na carteira. Está lá, é neutro. Você é o que você quiser. Você fala que é uma árvore, você é uma árvore. Nós temos obrigação de olhar para você como uma árvore. São mais de 20 já classes. Cada um faz o que quer. Teve uma mulher que fez um casamento, gastou dinheiro tudo e casou com uma ferrovia. Ela falou que o marido dela era a ferrovia. São coisas absurdas, não é? É o fim. Mas tudo isso é resultado do quê? De homens dizendo, vamos dar as costas para Deus. Deus não existe. Se ele não existe, por que ele apareceu de repente, né, na nossa cabeça? De onde? Por que ninguém consegue tirá-lo? Por que os ateus são os que mais pensam em Deus? Porque não tem como romper com essas ataduras. Por isso que o texto está dizendo, é tudo vão. É vão querer correr de Deus. Salmo 139. Para onde nós iremos do teu Espírito? Como é que nós vamos fugir dele? Se nós somos lá no inferno, ele está lá. Ele nos alcança. Se formos no mais alto céu, ele nos derruba de lá. Se formos no mais longe, profundo mar, ele também está lá.
Na hora que eu vou deitar, ele está ali. Na hora que eu acordo, ele está ali. Na hora que eu estou dormindo, ele está ali. Ele está na minha frente, está atrás de mim, está do meu lado. Não tem. Para onde mirei do teu espírito? Não tem para onde fugir. Não é melhor se render? Se você tem um exército com 100 e o exército que vem bater de frente com você tem 10 mil, por que não é melhor você levantar uma bandeira branca e se render? Porque senão não vai sobrar nada. Essa história de 300 é história de filme, só em filme. 300 contra 30, 300 mil, contra 100 mil, contra 10 mil. Não existe. Vai perder. Então é melhor se render. Aquele que habita nos céus, versículo 4, se rirá. O Senhor zombará deles. Olha só, os homens aqui param lá com suas limousines cheios de seguranças, o cara manda no país inteiro, tem dinheiro à vontade, o outro é satanista, o outro é cientista, o outro é prêmio Nobel da Paz, tudo homens famosos na capa das revistas mais famosas do mundo, casados, moram em mansões, seus filhos são artistas, gente de cinema que manda na mídia, tem canal de televisão, rádio, donos de lojas, de mercados, de shopping centers, de prédios em esquinas, de bancos, os caras mais poderosos do mundo se reúnem com toda a pompa, com as roupas mais caras, com tudo aquilo, pensando, nós vamos acabar com Deus, nós vamos tirar Deus da cabeça das pessoas, nós vamos manipular o mundo, nós vamos fazer tudo, o mundo é nosso, e o diabo lá falando assim, é nosso, meus filhos, vocês são meus, nós vamos dominar tudo, tudo. Isso daqui é um ponto de vista aqui embaixo, lá em cima Deus está só olhando e dando risada. Coitadinho deles. Não sabem de nada. São menores do que uma formiguinha perto do cosmos, do universo. Não são nada. Deus está rindo. Eles fazem planos daqui, tipo assim, um poderoso cara trilionário, dono de 3, 4 tipos de bancos mundiais, pensando assim, daqui 5 anos nós vamos fazer isso e aquilo. E Deus está rindo e pensando assim, amanhã você vai estar morto. E aí? O Salmo 2 mostra o que nós estamos vivendo hoje. Acredite, nesse momento em que nós estamos aqui, nos reunindo para ler a palavra do Senhor, existem reuniões satânicas com centenas de milhares de pessoas em muitos lugares no mundo, pensando o que nós vamos fazer para tirar Deus do coração das pessoas ou impedi-las de chegar até Ele. Já prontos para investir em filmes novos, como filmes blasfemos, fizeram até filme, né? A Última Tentação de Cristo, que Jesus na hora da cruz desce da cruz e abandona e vai ver com Maria Madalena. Mostra ele rasgando, saindo mesmo da cruz, rasgando a mão, tudo o pé, tudo, e vai, mulher, Jesus tem poder mesmo, depois ele se autocura e casa com Maria e abandona, fala, abandonar esses caras não estão nem aí para nada. Imagina a palhaçada. As coisas estão sendo disseminadas a cada dia. Aquilo que era pecado, é pecado, agora parece que é a coisa certa. E aquilo que todo mundo sabia que era certo, hoje é errado, é careta você ser. Fazer o que é certo é idiotice, parece. É ultrapassado. É o fim. Mas acima de toda essa imundícia que essa terra tem se tornado, acima de todas estas questões mundiais, Deus, aquele que habita nos céus, está rindo. O Senhor, o texto coloca no futuro aqui, zombará deles. Realmente, acredite, quem ri por último ri melhor. Quem vai dar a última risada é o Senhor. Acreditem. Olha como nós temos o privilégio. É mais ou menos assim, eu já assisti alguns filmes que eu tinha lido o livro antes. Eu já sabia o fim, já sabia o meio. E no livro tem muito mais detalhes do que até no filme, porque o filme não tem como você colocar todas as páginas de um livro. Nós já temos o livro. As coisas estão acontecendo a cada dia. Nós já sabemos o fim. Nós já sabemos quem ganha. Ninguém vai lançar o filme de um livro e pôr o final diferente do livro. Todo mundo vai reclamar. O livro é diferente? Mudou? O livro de Deus já diz. No final,
como era esperado, a luz vence as trevas. Bom, há 2000 anos atrás já foi mostrado praticamente este poder. Porque aquilo que é mais terrível para cada um de nós imaginar é a morte. E ela já foi vencida. O diabo, coitadinho, deu nem pro começo, né? E não vai sobrar nada dele, você pode ter certeza, no dia em que o rei vir. Versículo 5 diz assim: então, quer dizer Deus, né, lhes falará na sua ira e no seu furor, os confundirá. Deus vai liberar ordens. É como nós vemos em Apocalipse, ele vai dar ordens. O quê? Tá diferente? Tá, tumbará. É a mesma coisa. A palavra de Deus que ele libera nos últimos dias confunde todo mundo. Por quê? Porque os caras estavam montando tudo. Sabe quando você está montando tudo, pensando agora vai dar tudo certo, dá tudo errado da noite pro dia. Gente, olha, desde que eu me converti, eu ouço falar constantemente o anticristo, o anticristo, o anticristo. Mas parece que o cara é o cara, não é? Quanto tempo dura o império dele na Terra? Não dura nada. Nada. Reis muito mais fracos que ele ficaram 40 anos no poder. A rainha Elizabeth tá já... Os caras até postaram essa semana, né? Ela tirando foto com um dinossauro. Ó. Quanto tempo essa mulher tá ali? E o anticristo vai chegar 3 anos e meio para aquela mentirinha, seduzindo o mundo, falando todo mundo, agora a paz, agora a segurança, tá todo mundo aqui agora imunizado, né? Tá todo mundo tranquilo, vai dar tudo certo aqui para frente. Aí a Bíblia descreve, quando disserem a paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Não é isso? 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Quando disserem a paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Por quê? Porque Deus vai liberar ordens. Ele vai ordenar anjos. Anjos virão com caças, com trombetas, e vão chacoalhar este mundo. Aqueles que dão risada hoje, que zombam hoje, vão morder suas línguas e vão sentir dores como picadas de escorpiões. Porque as coisas que virão vai fazer com que poderosos fujam para locais desertos, em seus bunkers, em cavernas, como a Bíblia coloca, dizendo assim, vamos tentar escapar da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele está bravo. Vai dar para ver, porque o mundo vai ser chacoalhado. A terra, que é firme, vai balançar, a Bíblia descreve, como um ébrio. O ébrio é o bêbado. Você já viu o ébrio? Ele põe um pé na guia e outro pé na rua, né? Como é que ele anda tudo torto? Você vê o cara andando assim, ó. A terra vai chacoalhar. Vai chacoalhar, porque a terra não é nada diante do Deus Todo-Poderoso. A palavra dele confunde, deixa o homem louco. A palavra de Deus faz com que o homem perca a sua consciência, porque ele é Deus. Da mesma forma que ele inspira e torna um homem mais inteligente do que todos, como ele fez com Salomão, ele faz o outro se tornar como um animal. Não é isso que a gente vê em Nabucodonosor? Nabucodonosor se gloriando, fala assim, nosso império, o império que eu construí, é o império mais poderoso da terra. E Deus disse assim, olha, vou fazer você comer capim, só porque você falou isso aí. E o cara virou como um animal, perdeu a consciência, a razão. De repente tiveram que guardar o cara num lugar, o rei mais poderoso, ficou ocultado da população. Cadê o rei? Cadê o rei? Nem imaginavam que o rei estava num local, no meio do mato, comendo capim, comendo mato igual animal. Depois Deus fez com que ele voltasse à razão, e aí ele, com a sua própria boca, disse, só existe um rei mesmo que reina sobre tudo. É o rei dos céus. Esse é o verdadeiro rei, que faz e desfaz. Ele mesmo disse, eu mato e eu torno a vida. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar-se das minhas mãos. Este é o Deus Todo-Poderoso. Então, por que nós vamos temer os homens? O texto diz que nós temos que temer e tremer é Deus. Diante dele. Aí o texto diz no versículo 6, eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. O texto está dizendo o quê? Que o Messias
seria, ou nasceria de uma mulher. Seria um homem. Isso é a pior de todas as humilhações para o diabo e para os homens deste mundo. Porque Deus, na sua essência, não tem ninguém para ele, vocês concordam? Não tem nem como brigar. Como é que você vai brigar com alguém que você não vê? Um anjo do Senhor, numa noite, saiu com a espada e matou quase 200 mil pessoas de um exército. Um anjo. Aí imagina o que Deus consegue fazer. Deus não precisa nem de brigar, né? Deus estala o dedo, nós todos voltamos ao pó. Vocês já viram aquele texto em Atos, quando Herodes, todo cheio de si, dá uma palestra para o povo de Israel e todo mundo, isso não é voz de homem, é voz de Deus, um cara desse é divino. E aí ele ficou todo cheio de si, e a Bíblia descreve que ele não viu, tinha um anjo do lado dele esperando. O anjo ficou esperando, Herodes fala assim, glória a Deus. Como Herodes não deu glória a Deus, o anjo tocou em Herodes, só tocou, gente. Herodes caiu morto. Quando chegaram até ele, ele já estava em estado de decomposição, o bicho saindo dele. Não levou o tempo natural. O poder que o anjo tinha, o toque foi tão forte porque Herodes não deu glória a Deus, que o cara entrou em estado de decomposição. Então, se um anjo faz isso, você imagina o Criador. Ele fala, nós viramos pó na hora, acabou. Tudo, o universo virou pó. Porque tudo veio da palavra. Haja. E se ele fala desaja? Haja. Deixe agora de existir. Não tem o mesmo efeito. Porque a fonte que está ordenando é a mesma. Isso é algo maravilhoso de se pensar. E Deus disse, eu chamarei o Messias de meu filho, ele será meu filho. Ele será gerado. Sairá da eternidade. E como nós vimos, Maria concebeu do Espírito Santo. E Jesus nasceu como o Messias, o Salvador. Os próprios anjos chegaram a celebrar quando ele veio a este mundo. E ele foi ungido como rei no Monte Sião, lá em Jerusalém. Nós sabemos que Jesus entrou no Monte Sião quando ele estava montado num jumentinho. Aquele dia muitos não sabiam, mas ali só um rei consagrado podia fazer. E ele estava entrando, mas eles não sabiam. Só que não houve consagração humana, porque a consagração humana é falha. A consagração humana, ela é temporal. Ele é chamado de Messias. Vocês sabem o que significa a palavra Messias? A palavra Messias significa o ungido. Ele foi ungido na eternidade. Você imagina uma coisa dessa. Então ele foi ungido com óleo de ouro, azeite de ouro. Ouro puro, eterno. Imagina uma coisa dessa. O ungido, o Messias, o Cristo são palavras que denotam aquele que foi consagrado com azeite divino. Maravilhoso isso. E aí diz assim, versículo 7, recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, né? Eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. Olha aqui, uma relação com a profecia dada a Abraão. Só que agora ela tem uma tonalidade de que o Messias dominaria o mundo. Bastaria ele pedir e o Pai daria tudo para ele. Por que vocês acham que o diabo chegou e ofereceu todos os países da terra para Jesus? Porque o diabo pensou assim, o cara é pobre, não tem nada, eu vou patrocinar ele. Vai que o cara não é tão inteligente como eu estou pensando, não é? E aceita logo, porque ele sabe que o que ele pedir, aí olha só, o diabo queria ser esse pai aqui. Já pensou que coisa terrível, gente? Mas Jesus sabia quem era o pai dele desde criança, né? Desde os 12 anos, já falou assim, vocês estão me procurando por quê, pai e mãe, né? Falou para José e Maria. Não sabia que eu devia estar aqui cuidando das coisas do meu pai. Foi por isso que ele disse de boca cheia para o diabo, está escrito, adorarás somente o Senhor teu Deus e a ele servirás. Quer dizer, eu tenho um pai que não é você não, diabo. Você não é dono de nada. Eu vou mostrar para você em breve que você não é dono de nada. E o próprio diabo sabe, né? Porque o diabo disse que ele não é dono. Ele disse que foi entregue. Se foi entregue porque pertencia a outro. Quer dizer, quando Deus fez Adão e Eva, Deus disse, dominará sobre o mundo. Eu estou dando para vocês autoridade. Quando eles pecaram, eles entregaram essa autoridade na mão do diabo.
Desde então o diabo conseguiu ter domínio sobre os povos, mas ele não manda no mundo. Quem manda no mundo é Deus. Nunca, jamais o diabo conseguirá fazer uma coisa no qual Deus não lhe permitiu. Nós já vemos isso na biografia, né, no livro de Jó. Tem visto o meu servo Jó? Não há homem como ele na terra, temente a Deus, se desvia do mal. Aí o diabo falou assim, lógico que ele é abençoado desse jeito. O Senhor cercou ele de todos os lados, não tem como ninguém tocar nele. Quer dizer, se Deus cercou alguém, não tem como ninguém tocar nele, nem o diabo. É uma revelação clara. Então o texto mostra aqui o Messias que Judas estava esperando, o Messias que os discípulos de Jesus estavam esperando. Falou, agora chegou a hora. Ele vai se levantar, vai manifestar o seu poder, porque nós vimos a glória dele lá no monte. Ele transfigurou-se, nós vimos ele é glorioso. Só está esperando chegar o momento para ele ficar com aquela glória, com aquela roupa toda branca, o rosto totalmente iluminado, com a barba, o cabelo todo iluminado como o raio do sol, né? Não foi isso que Pedro, João e Tiago viram no Monte da Transfiguração? Vai chegar a hora, e a hora não chegou, não é a hora. O reino que Jesus disse que veio implantar primeiramente, foi perguntado para ele. Mas como virá esse reino? De forma aparente, como ele será? Ele falou assim, ele já está entre vós. O reino está dentro de vocês. Então Jesus veio primeiro para ser rei no coração do homem. Ele precisa primeiro reinar em nossos corações. Aí sim ele pode, então, entregar o cetro do seu reinado para o seu povo reger as nações juntamente com ele. Porque se você entregar o poder na mão de alguém perdido, essa pessoa se corrompe. Se nós entregarmos poder na mão de uma pessoa cheia de si, sai da frente, porque essa pessoa vai querer dominar todo mundo. Lembra de Salomão? Ele morreu, o filho dele assumiu e disse assim, vocês acham que meu pai cobrava muito imposto de vocês? Meu pai é o meu dedinho na mão, é o dedinho só da minha mão. Imagina o que eu vou fazer com vocês. Um homem precisa primeiro entregar o seu coração a Cristo, para que Cristo se torne rei dentro do homem. Aí o reino se desenvolve ali. Quando Jesus vier, para esses que já têm Cristo como rei, eles não vão ficar perguntando, eu quero sentar do seu lado direito, quero sentar do seu lado esquerdo, quem é o maior entre nós? Não. Porque ele já sabe que o reinado de Cristo é o oposto do reinado humano. No reino de Cristo, o maior serve o menor. No reino de Cristo, a humildade tem mais poder do que a glória humana. O simples tem muito mais honra do que aquele que é dotado de grande conhecimento e sabedoria. O último é o que está em primeiro lugar. Já pensou uma coisa dessa? O fraco é que é forte. Aí o que é forte é fraco, o que é exaltado será abatido, o que está primeiro na fila ficará por último, será tratado como último, o que se acha o melhor será humilhado ao pó, e o que estava sentado no lixo, no montouro, será colocado num trono junto aos reis. Esse é o reino de Cristo. Por isso que Jesus não podia vir na primeira vez e entregar o reino na mão de judeus. A pessoa entregar o reino na mão de João, de Tiago, de Pedro, com aquele pensamento deles, já estavam brigando entre os 12. Imagina, um ia matar o outro para ficar um rei só depois. Pedro já andava com a espada desembanhada, parece, né? Não ia custar muito, não. Agora, depois que o reino foi estabelecido no coração dos apóstolos, eles mudaram. Lembra? Pedro que chegou a perguntar para Jesus, Senhor, eu que deixei tudo, eu e meus irmãos aqui, deixamos tudo, o que nós vamos ganhar? Porque o cara estava procurando lucro. Nós não vamos receber porque até agora não estou vendo nenhum peixe. Não estou vendo nada. Depois da conversão, ele não tinha uma moeda. Pediram esmola para ele e para João e disse, olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, olha aqui, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E o aleijado, paralítico, desde nascença, que estava pedindo esmola, ficou de pé. Tenho certeza que valeu mais do que uma moeda de ouro.
Enquanto nós não tivermos Cristo em nós, com essa certeza de Pedro e João, enquanto ele não for rei dentro de nós, não espere um reinado exterior e não acredite que se ele não reina no nosso interior, que nós faremos parte do reino exterior dele. Não faremos. Pode ter certeza disso. Continuando aqui, mostra o poder esmagador do reino de Cristo, como nós estamos falando. Esse salmo é o salmo do fim dos tempos. Porque diz assim no versículo 9: Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Você pega um vaso de barro, você joga no chão, não precisa nem jogar, ele escapa da sua mão e explode. E Deus está dizendo assim: meu filho, eu vou gerar você. Você será gerado lá na terra, lá embaixo. Já estava com o Senhor na eternidade, porque é divino. Mas você será gerado como um homem. E quando isso acontecer, você vai me pedir às nações, eu vou dar elas, e você vai destruir elas, como se joga um vaso no chão. Tão fácil que vai ser. O teu poder vai ser tão grande que vai ser impossível detê-lo. Agora, versículo 10, entra a exortação. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Aí agora começa uma exortação, tipo aquilo que nós conhecemos na palavra do Evangelho. O Deus misericordioso, sabendo desses poderosos, porque até esses poderosos que estão mancomunados, eles podem se arrepender. O Senhor está dizendo assim: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês que são loucos, velho, que não sabem o que falam, muito menos o que estão estrategando, estão programando para o futuro. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Ouçam o que minha palavra diz. Atentem para ela. Sejam sábios. Não confiem na riqueza, no poder, na autoridade de vocês. Ele está dizendo aqui: deixai-vos instruir. Quer dizer, vocês não sabem nada. Acreditem na minha palavra. Ela vai mostrar para vocês o que vocês devem fazer. Quer dizer, vocês devem se arrepender e devem glorificar o Senhor dos céus. Não podem ter vergonha dele. E aí o texto continua: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Quer dizer, a primeira coisa que vocês precisam de fazer, reis da terra ou quem se acha dono de si mesmo, vocês devem se arrepender e se tornarem escravos de Deus. Como eu disse no início da mensagem aqui, se renda. É melhor para você. É melhor se render, porque se você não se render, ele virá e esmagará tudo que tiver no caminho. Não vai ficar uma pedra em pé quando ele aparecer como rei. Quando ele vier para reinar com vara de ferro. A primeira vinda de Jesus não foi para reinar com vara de ferro, mas para reinar em nossos corações espiritualmente. A segunda vinda, Jesus não virá como um bebezinho, não será colocado numa manjedoura e ninguém vai esbofeteá-lo ou cuspir em seu rosto. Ele será o Senhor. Nós vemos no livro do Apocalipse, que é o livro da Revelação, logo no capítulo 1. Ele se proclama o Alfa e o Ômega. Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, é melhor se alegrar desde já com tremor, do tipo assim, eu vou me alegrar, mas em coisas sadias, em coisas santas, naquilo que é agradável a Deus. Vou me deixar instruir pela sua palavra e fazer a sua vontade antes que seja tarde, antes que ele me derrube do meu cavalo. E para concluir, diz assim no último versículo: beijai o filho, para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Beijar o filho é um sinal de adoração. É dizer assim: meu filho tem que ser honrado por vocês, amado por vocês. Vocês querem se safar de tudo que virá? Vocês querem viver com ele e desfrutar deste reino poderoso que virá sobre este mundo? Não dê as costas a ele. Não se levantem contra o nome dele. Não desprezem a ele. Mas se submetam a ele. Beijem ele.
Honrem Ele. Adorem-no. O que nós vemos em Filipenses no capítulo 2, quando Ele vier? Porque Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu acho que é melhor dobrar os joelhos desde já. É melhor beijar os pés dele agora. Porque no dia em que ele estiver nervoso, será tarde demais. Por enquanto, ele ainda está paciente. Ele está tipo assim, bom, eu não morri de graça. Muitos têm se agregado e têm me recebido. E ainda resta, eu vou dar mais um tempo. Então se arrependam vocês aí embaixo, formiguinhas. Bichinhos de Jacó, como ele já chamou, chegou a chamar Israel. É tempo de vocês se arrependerem. Se voltarem para o Senhor com temor. Obedecerem a sua palavra que ainda está à nossa disposição. Breve vai chegar do seu lugar nessa como eu prometi. E vai chegar. E quando ele em breve inflamar a sua ira, quem estiver no caminho dele vai perecer. Porque quando a palavra de Deus não for mais buscada, já foi profetizado. Terão sede e fome da minha palavra, mas não a encontrarão. Por enquanto o Senhor está, arrependam-se. Quem se arrepender eu vou ter misericórdia, eu vou perdoar, não precisam de temer. Bastam servir e fazer a minha vontade. Porque o texto, eu encerro aqui de forma bem clara, ele encerra da forma mais, eu posso dizer aqui, mais gloriosa para aqueles que conhecem o Messias, para aqueles que conhecem Jesus, para aqueles que renderam as suas vidas a Cristo, para aqueles que já fazem parte do reino dele. Diz assim: bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Felizes são todos os que acreditam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Não importa o que aconteça com o mundo, se a terra rachar no meio, se tiver um terremoto, um tsunami, uma bomba nuclear, se demônios saírem do inferno, não importa. Aqui se cumprirá exatamente como está em Romanos no capítulo 8. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele virá. O salmista disse, é um salmo inspirado por Deus, dizendo, ele vai vir. Então agora, se ele não veio ainda, é tempo de se arrepender. É tempo de se render a ele. Porque como está no livro do Apocalipse de forma clara, ele virá não mais como uma criança sensível, como uma criança que precisa do cuidado dos pais, mas virá como rei, com olhos com brasas de fogo, com espada desembainhada, com exércitos de milhões e milhões, de milhares de anjos e de ressuscitados da sua igreja, para reinar com vara de ferro, como a palavra de Deus diz. Durante 1000 anos, e após esses 1000 anos, será então o fim do mundo, aonde se abrirá os livros e acontecerá o juízo final, aonde Satanás, de uma vez por todas, será lançado no lago de fogo e enxofre, e aqueles que pertencem a Cristo reinarão com ele por toda a eternidade, no novo céu e na nova terra, e aqueles que deram as costas para o Senhor serão lançados no lago de fogo, aonde sofrerão tormentos de dia e de noite por toda a eternidade. Que fique guardado no nosso coração. Beijai o Filho.
Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Amém? Amém. Esta é a palavra do Senhor para nós nesses últimos dias. Este é o salmo do fim dos tempos. Que Deus possa abençoá-los, abençoar mais uma vez aqui a casa do irmão João, do seu Zé, da irmã Graciela, dos filhos, dos vizinhos, de todos aqueles que estão acompanhando pela internet, a casa do meu pai, a minha casa, e a casa daqueles que vão, no futuro, assistir esta mensagem. Eu espero que ela toque os corações e que, quando essas pessoas assistirem, Jesus não tenha voltado ainda. Amém? Eu gostaria de pedir que alguém fizesse a oração de encerramento, a oração final, para nós concluirmos, então, nosso culto aqui esta noite. Em nome de Jesus. Sim, meu Deus, nós te agradecemos, meu Deus, por essa palavra que nos veio nos alimentar, Pai. Obrigado, Senhor, por nos trazer, reunir aqui para ouvir a Tua voz, ouvir a Sua palavra. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Deus, abençoa, Senhor, os irmãos, a volta para casa, abençoa os lares, abençoa cada família. Nós te pedimos e te agradecemos por tudo que o Senhor fez essa noite. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória. Glória a Deus. O tchauzinho daqui, piauzinho de visa aqui, quase com socorro. Até a próxima, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Assim, Gabriel.